Revelado. O plano incrível de Deus transformará sua dor em bênção divina e redenção sagrada. No 3º ano de Joaquim, rei de Judá, um jovem chamado José, filho de Jacó, começou a conhecer a dor da traição. Ele, que sempre foi amado por seu pai, não podia imaginar que seus próprios irmãos o venderiam como escravo. Os ecos de sua risada e dos sonhos que compartilhara com eles foram substituídos por murmúrios de inveja e raiva. À medida que José via o movimento de seus irmãos ao redor dele, seu coração já pesava com a amarga antecipação da traição. Soldado e levado a uma terra estrangeira, o Egito, onde tudo era novo, exótico e aterrorizante, José partiu sem saber que sua jornada estava apenas começando. Quando chegou à casa de Potifar, um oficial do faraó, ele sentiu a opressão e a desconexão que o cercavam. A cultura do Egito era um labirinto de costumes estranhos e exigências, mas ele se entregou a servir com fé e integridade. José logo se destacou, e em breve, tornou-se administrador da casa de Potifar. Contudo, a prosperidade era uma lâmina de 2 gumes. Ao ser seduzido pela mulher de Potifar, ele decidiu se manter firme na moral e na crença em Deus. Essa decisão o levou a um cárcere implacável quando ela o acusou falsamente. Na prisão, as paredes frias do calabouço refletiam a solidão de sua alma. A dor da traição doeu mais do que os correntes em seus pulsos. No entanto, em meio à escuridão, Deus não se esqueceu dele. Enquanto em sua cela, o Senhor concedeu a José o dom de interpretar sonhos. Quando o copeiro e o padeiro do faraó foram jogados na mesma masmorra, José, buscando conforto na compaixão, ofereceu a interpretação de seus sonhos. Para o copeiro, ele previu restauração, enquanto para o padeiro, um destino trágico. José pediu ao copeiro que o lembrasse quando fosse libertado. E assim o tempo passou, e a dor da lembrança o acompanhou. Mas um dia, os sonhos do faraó perturbam sua paz. O copeiro, finalmente se lembrando dele, sussurrou a palavra que mudaria toda a história. Há um homem que interpreta sonhos. José foi chamado à presença do faraó, seu coração disparando com a mistura de ansiedade e expectativa. Ele se aproximou do monarca, apresentando-se com simplicidade e devoção. Ao interpretar os sonhos que anunciavam uma fome devastadora, José falou com coragem. O faraó ficou impressionado com a sabedoria divina que fluía de seus lábios, e em um instante, o jovem hebreu foi elevado à posição de governador do Egito, um príncipe em terra estrangeira. Porém, a ascensão de José não apagou as cicatrizes do passado. Dentro dele ainda queimava o fogo da traição. Como um homem que um dia foi desprezado poderia se tornar um símbolo de misericórdia? Quando a fome se espalhou por Canaã, seus irmãos, aqueles que uma vez o traíram, foram compelidos a ir ao Egito em busca de ajuda. Assim, a cena estava armada para um encontro. José observou, com o coração dividido entre vingança e compaixão. O passado erguia-se como uma muralha entre eles. Enquanto olhava para seus irmãos, as emoções pulsavam. O desejo de retribuição misturava-se à dor da traição e ao chamado ao perdão. E então, José decidiu se revelar. Vós pensastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essas palavras ecoaram na câmara, carregadas de peso e graça divina. Nesta declaração, estava o fulgor de uma transformação divina. A jornada de dor tinha um propósito, e a bênção de Deus se revelaria não apenas na vida de José, mas também em toda a sua família. O plano de Deus seguia seu curso, trazendo redenção e esperança a partir da dor. Que maravilha é saber que Deus não esquece de nós, mesmo nos momentos mais escuros. A história está longe de terminar. O verdadeiro desenrolar deste plano soberano nos aguarda. José olhou para os rostos confusos de seus irmãos, o peso da revelação pesando em seu coração. Eles estavam diante da veneer da dor e da traição, mas Deus, em sua soberania, estava alinhando os eventos para um propósito muito maior.
As lágrimas brotavam em seus olhos enquanto ele dizia: Não temais, pois mesmo vendendo-me como escravo, Deus me enviou diante de vós para conservar vida. O eco da voz de José reverberou na sala, e os irmãos sentiram a profundidade do perdão em suas palavras. A desconfortável atmosfera de ansiedade e culpa começou a dar lugar a algo mais espiritual. Judá, que havia proposto que o vendessem, deu um passo à frente, com um semblante de arrependimento. Perdoa-nos, irmão. O peso do nosso pecado é insuportável. Nesse momento, um novo fluxo de compreensão percorreu os corações presentes. A presença de Deus se fez sentir, e a promessa de redenção estava prestes a se manifestar em toda a sua plenitude. José, ainda segurando suas emoções, sentiu que o braço do Senhor estava sobre ele, guiando-o a restaurar não apenas o laço com seus irmãos, mas a própria linhagem escolhida. Em meio a essa cena intensa de reencontro, José os convidou a se assentar e compartilhou suas experiências no Egito. Deus me preparou para tudo isso, disse ele. Me enviou antes de vós, para que pudéssemos sobreviver a esta grande fome. O que o mundo consideraria mal, ele transformou em bem. Enquanto os irmãos se entreolhavam, cada um refletia sobre suas ações passadas e a magnanimidade de seu irmão redentor. Reunidos à mesa de José, a irmandade começou a se reconstruir, tecida em torno da promessa de um Deus que traz renovo e restauração. Os ecos de sonhos esquecidos ressoavam no coração de José, entrelaçando seu destino com o da família que havia traído. Mas o Espírito do Senhor não descansava apenas nesse momento. O faraó, ciente do que ocorrera, mandou convocar José novamente. Trazei os vossos pais e toda a vossa família para que vivam nesta terra, ordenou ele, e que lhes seja dado o melhor da terra do Egito. Assim, a família de José foi novamente reunida, trazendo consigo a esperança e a continuidade da linha de Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os filhos e netos de Jacó se reuniam em torno da mesa, José lembrou a todos de como Deus havia operado através de suas dores. Ele incentivou a família a se lembrar de cada milagre, de cada libertação, e então disse algo que atendeu ao coração e à mente de seus irmãos. Agradeçam ao Senhor, pois Ele transformou nossa dor em bendita redenção. Mas lá no fundo de seu ser, José sentia que a história ainda não havia atingido seu clímax. Havia segredos em seu coração, e os caminhos de Deus eram mais profundos do que eram percebidos. Enquanto a família se estabelecia no Egito e um novo lar se formava, um pensamento ardia em seu interior. O que Deus não tinha revelado ainda? Porque havia um plano mais abrangente e o eco das promessas se aproximava. Na quietude da noite, enquanto olhava as estrelas sobre o deserto, José sussurrou em oração, buscando discernimento. Ó Senhor, como será o futuro? Qual é a extensão do teu plano para nós? Um silêncio profundo permeou o ar, até que uma brisa leve e calma pareceu responder à sua súplica. Deus, em sua infinita sabedoria, estava prestes a abrir novos horizontes sobre esta família. A soberania divina não apenas permitia a dor e a traição, mas moldava um legado que reverberaria através das gerações. A força e a perseverança de José entrelaçavam-se à promessa da aliança de Deus, reforçando que as provações da vida sempre seriam os trajes da vitória divina. Agora, um novo mistério reivindicava sua atenção, o futuro que Deus estava alinhando, e que ainda aguardava a manifestação. O brilho da manhã iluminou a casa de José, refletindo uma nova esperança. Quando os primeiros raios de sol atravessaram as janelas, os irmãos de José despertaram com um novo espírito. As palavras do irmão ressoavam em seus corações como um cântico divino, e eles partilharam um momento de comunhão, lembrando da bondade de Deus, que mais uma vez havia se manifestado. José dirigiu-se a eles, e com um olhar determinado, anunciou: Reuniremos nosso pai, e ele conhecerá o que Deus fez.
A nossa família não é apenas um grupo de indivíduos. Somos um povo eleito, com um destino a cumprir. As vozes dos irmãos subiram em uníssono, proclamando gratidão. Enquanto se preparavam para a jornada, a alegria misturava-se com uma ansiedade palpável. A ida ao encontro de Jacó significava não apenas um reencontro, mas o peso de uma revelação que poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. José caminhava à frente, os pensamentos ora alegres, ora pesados, refletindo sobre seu pai e os anos de separação que pesavam sobre o coração do ancião. Ao se aproximarem da terra de Canaã, a expectativa crescente pairava no ar. Levá-lo-emos às planícies de Gozém, planejou José, onde ele e nossa família poderão prosperar. Que mel nas nossas vidas depois de tanta amargura. Os irmãos concordaram, percebendo que estavam prestes a reencontrar o pai, mas também a história que os moldara. Quando chegaram à terra natal, uma sombra de nostalgia envolveu José. Os campos verdíssimos onde havia brincado na infância pareciam agora como imagens de um sonho, e cada passo reverberava nos ecos do passado. Estendendo a mão, ele tocou a terra, clamando silenciosamente por compaixão sobre a família, e a lembrança do Deus que guiara seus passos se fez forte. Finalmente o momento e a verdade se aproximavam. José chamou seus irmãos para se reunirem. Ouçam-me, ele disse, sua voz firme, mas cheia de amor. Nosso pai deve saber que Deus é fiel às suas promessas. Na casa de Jacó, a espera parecia eterna. O matriarca, embora desgastado pelos anos, sentia a inquietação dentro de si, uma intuição vindo de Deus que mudanças viriam. A familiaridade da voz de José ecoou em sua mente, como uma lembrança distante, mas ao mesmo tempo tão real. Quando finalmente foram reunidos, o choque preencheu o ar. José apresentou-se não como o filho perdido, mas como o governador do Egito. A presença do filho que ele pensava perdido trazia traços de um plano bendito que se estendia até o horizonte. Tremendo, Jacó olhou nos olhos de José, e o tempo pareceu parar. É você, meu filho? Seu coração questionou, em um emaranhado de alegria e dor. Naquele momento sagrado, José confessou a verdade. Vinde, ó Pai. Vinde ver os milagres que Deus fez. Ele transformou nossos anos de sofrimento em um testemunho de triunfos. As lágrimas de Jacó se misturaram com risos, e bem ali, os laços da família começaram a ser reparados. Porém, mesmo em meio à alegria, uma sombra de advertência se assentou sobre o coração de José. Ele sabia que ainda havia uma voz a ser ouvida, um aviso a ser dado. Pai, ele falou, com um tom sério, Deus nos trouxe até aqui por um motivo. Esta família não é apenas uma história de dor e redenção, mas está entrelaçada em um relato maior, um que transcende nosso entendimento. Jacó, percebendo o peso nas palavras do filho, sentiu um pressentimento de que o propósito de Deus ainda estava por ser revelado. Qual seria esse plano que José pressentia? O que mais eles precisavam saber para cumprir o destino divino que os aguardava? E assim, a nova reunião, embora cheia de bênçãos, também estava entrelaçada em mistério. A promessa de Deus ressoava, e o futuro, ainda não revelado, pairava como um véu sutil sobre o que estava por vir. A jornada de redenção, embora evidente, continuava a se desdobrar para esta família escolhida. Enquanto a noite chegava e eles estavam juntos pela primeira vez em anos, o céu refletia as estrelas, parecendo proclamar uma mensagem. O Senhor tem um plano, e a história da redenção está apenas começando. A luz do novo dia trouxe consigo o peso das revelações que ainda estavam por vir. O coração de José pulsava forte, como um tambor alistando as forças para o que se aproximava. Reunidos à mesa, sob a luz suave da manhã, José olhou nos olhos de cada um de seus irmãos. Ele sabia que era o momento de compartilhar o que pesa em seu espírito. Meus queridos irmãos, ele começou, sua voz grave mas carregada de amor. Enquanto nos reunimos, desejo que entendam a profundidade do que Deus fez em nossas vidas. Ele nos uniu após anos de separação,
E isto não é mera coincidência. Há um propósito divino nessa convergência. Os rostos ao redor da mesa se tornaram sérios, e a atmosfera mudou. Os olhos de Jacó brilhavam com um misto de orgulho e receio, enquanto os irmãos, ainda absorvendo a grandeza do que haviam descoberto, sentiam a expectativa crescer. Como estive no Egito, aprendi que em momentos de grande dor, Deus prepara um caminho. Lembrem-se das palavras de nosso Pai, quando ele nos disse que éramos destinados a grandes coisas. Deus nos preparou para este tempo, e é por isso que devemos garantir nosso lugar nas planícies de Gozen. Mas, meu irmão, interveio Ruben, a preocupação evidente em sua voz, o Egito é uma terra de ídolos. Perderemos nossa identidade lá. É a prosperidade que queremos, mas a que custo? Não seremos subjugados por esse povo. José, com o olhar firme e respeitando as preocupações de seu irmão, respondeu: Temos que lembrar que, como servos de Deus, onde quer que estejamos, Ele nos preserva. Trouxe-nos aqui, não para nos transformar em egípcios, mas para manifestar seu poder através de nós. A redenção de nossa família deve ser um testemunho a todas as nações. Assim como Deus falou a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. A tensão pairava, enquanto José tentava acalmar seus irmãos. Ele sabia que seu chamado não era apenas para liderar, mas para unir e restaurar, assim como Deus fez com ele. É necessário que vocês cresçam em fé. Não permitam que o medo ofusque a visão de Deus. Ele pode converter o que é sombrio em luz radiante. Naquele instante, uma nuvem de incerteza e temor pairava sobre eles. As velhas feridas, alimentadas pela dor e pela culpa, ameaçavam emergir. Mas na profunda comunhão que desfrutavam, o amor de Deus parecia tecer esperança. Há mais, continuou José, sentindo que era o momento adequado para revelar sua intuição. A jornada que Deus planejou para nós não é apenas de abundância, mas de liberdade. Sobre nós, recai uma responsabilidade. Precisamos preparar um lugar para nosso Pai e para as gerações futuras. Um legado. Os irmãos se entreolharam, percebendo que cada palavra de José carregava o peso de profunda verdade. Assim era o falar do homem que havia sido moldado pelo sofrimento, mas também pela presença de Deus. O Espírito de Deus enchia o ambiente, e as lágrimas de Jacó começaram a descer pelas suas rugas de alegria. Eu creio, meu filho, disse Jacó, agora com a voz embargada de emoção. Mas isso me faz lembrar das promessas que Deus fez a nossos antepassados. Quando a fome chegar e as trevas buscarem nos abater, o que será de nós? José ergueu sua mão e proferiu com autoridade. Deus se lembrou de nós. Ele prometeu que não seríamos esquecidos, e é por isso que devemos estar prontos para nos levantarmos como uma família. O futuro não pertence a temor, mas a coragem e fé. Enquanto a noite caía e as estrelas iluminavam o céu, eles clamavam por direção divina. José sabia que a pior provação estava por vir, mas suas palavras ecoaram com certeza. Estamos prestes a entrar em um tempo que revelará a grandeza de Deus em nossas vidas. Ele não é um Deus de confusão, mas de ordem. Nesse momento, enquanto a brisa suave soprava pela casa, um profundo silêncio se formou. Naquele silêncio, como uma voz suave, José sentiu um chamado, que o encorajava a olhar mais além. A promessa de que um dia esse reencontro se tornaria um farol de luz para muitos. E assim, ao fecharem os olhos, uma presença maravilhosa os envolveu. Nas profundezas de seus corações, eles sabiam que Deus tinha um plano, um que traria um novo significado à sua história, e que, embora estivessem juntos, o verdadeiro propósito ainda permanecia oculto. O Senhor lhes falara, e a jornada da fé estava apenas tomando forma, pois um mistério significativo aguardava ressoar em seus caminhos. Eis que eu vou fazer uma coisa nova. Isaías 43:19. Estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte,
A luz suave do dia filtrava-se pelas janelas, lançando sombras dançantes sobre os rostos de José e seus irmãos. A ansiedade pairava no ar como uma névoa, e cada um deles sentia na profundidade de suas almas que um novo capítulo se aproximava. Enquanto se preparavam para partir em busca de alimento, a haste da verdade e da revelação cada vez mais se tornava uma evidência palpável nas conversas entre eles. Como procederemos? Perguntou Judá, a voz carregada de incerteza. As palavras de José nos encheram de esperança, mas não sabemos o que esperar do Egito neste tempo de fome. José, escutando suas preocupações, sentiu que o Espírito Santo lhe concedia sabedoria. Deus já andou à nossa frente, respondeu ele com firmeza. E, como uma família, devemos unir nossos esforços. Não é apenas o alimento que buscamos, mas sim a realização do plano que já nos foi revelado. O Egito, com sua opulência, é parte do propósito divino para nossa redenção. Os irmãos endossaram o compromisso, mas a sombra do passado ainda pairava sobre eles. A memória do que haviam feito a José em sua juventude não se dissipava facilmente. Era difícil deixar para trás as feridas e a culpa, pois o eco da traição ainda ressoava em seus corações. Tomando conhecimento disso, José declarou: Sejamos juntos não apenas na jornada física, mas também na cura das nossas almas. Precisamos perdoar-nos, assim como Deus já nos perdoou. Enquanto caminhavam, cada passo trazia um misto de lembranças e revelações. Ao chegarem às portas da cidade de José, sentiram o peso da grande estrutura que cercava as reservas de grãos. Um testemunho do faraó. Através de multidões de egípcios, viandantes e comerciantes, buscaram por sua providência, quando avistaram um homem imponente à distância. Era o primeiro-ministro, José. O coração deles acelerou. Ao notarem o olhar aguçado de José focado sobre eles, uma mistura de temor e reverência tomou conta. Ali estava aquele que em outros dias havia clamado para que seus irmãos não fossem cruéis. Agora, ele governava com sabedoria. Quem são vocês? Perguntou José, mantendo a pose de um líder. A cada palavra, seus irmãos sentiam a ânsia de revelar sua identidade, mas a culpa os paralisava. O peso de não terem reconhecido seu próprio irmão o havia transformado. Com coragem, Rúben se adiantou. Viemos, Senhor de Canaã, para comprar comida, pois a terra está deserta por causa da fome. José, observando suas expressões, reconheceu não apenas a fisionomia, mas a dor moral que carregavam. Dizem que são 10 irmãos, começou ele, somando a memória das promessas de Deus. Mas onde está o irmão mais novo? A pergunta atravessou o coração de cada um deles. O silêncio se estendeu como um pano, e a tensão se intensificou. Com um impulso de temor, eles revezaram olhares. Estavam à beira de revelar suas verdades, mas uma voz interior aclamava que a hora ainda não havia chegado. Vocês não são mais do que espias, declarou José, uma declaração pesada, que os deixou paralisados. Vêm para observar a terra. O pânico começou a se instalar, e em meio a seus murmúrios defensivos, a verdade se desenrolou em um diálogo frenético. O peso da situação e da história pesava sobre eles como uma tempestade ameaçadora. Contudo, José sabia que o desenrolar desse encontro não era apenas uma questão de desmascarar verdades, mas um meio pelo qual Deus iria enfatizar o seu plano soberano. Eu não sou apenas um governante, sou seu irmão José, aquele que vocês venderam. Mas não se angustiemos. O que vocês pensaram ter feito para o mal, Deus o transformou para o bem. Um vislumbre de compreensão começou a emergir nos rostos de seus irmãos, enquanto lágrimas dignas do arrependimento cessem a tempestade no peito de cada um deles. Vocês precisam entender, prosseguiu José, as palavras carregadas de poder. Nosso encontro não é meramente circunstancial. O Senhor tinha um plano desde o início, um plano que envolve o livramento não só de nossa família, mas de muitos, pois a fome seguirá como sombra sobre a terra.
O mistério do que Deus estava prestes a fazer estava prestes a ser revelado. José sabia que a partir daquele momento, nada permaneceria o mesmo, e que o maior dos propósitos divinos começaria a ecoar através da provação e da redenção. Em seu coração, lembrem-se do que está escrito, porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Com corações despertos e reverentes, os irmãos de José agora entravam em um novo capítulo, não só em suas vidas, mas na história da redenção em que Deus estava prestes a trabalhar magnificamente. O plano soberano de Deus estava se revelando, e um novo desafio aguardava por eles. Enquanto os irmãos de José se recuperavam do choque inicial, um novo peso se instalou em seus corações. Diante da revelação de que estavam na presença de seu irmão, a mistura de alívio e pavor tomou-os de assalto. Todo o medo que haviam sentido em relação ao Egito agora era eclipsado pela culpa do passado que ressurgiu com vigor. José é nosso irmão, sussurrou Simão, com a voz embargada, as lágrimas escorrendo por seu rosto. O que fizemos, nós o traímos de uma maneira que não pode ser apagada. José, percebendo a luta interna de seus irmãos, aproximou-se com um olhar sereno. Não tem mais razões para se angustiarem. O Senhor, em sua infinita sabedoria, orquestrou tudo isso para um propósito sublime. Foi para a preservação da vida que Deus me fez chegar a este lugar. Ele lançou um caminho de salvação até vocês. As palavras de José penetraram nas profundezas de suas almas, ecoando como um bálsamo em suas feridas. Com um gesto oportuno, José ordenou que trouxessem um banquete para os irmãos. Hoje, celebramos não a nossa traição, mas a tutela do Senhor sobre nossas vidas. Lembrem-se que a compaixão e o perdão são as forças que nos reúnem. No entanto, enquanto o banquete se preparava, José sabia que ainda havia um desafio pela frente. Ele sentiu em seu espírito que a restauração não se limitaria à revelação de sua identidade. Havia a necessidade de um teste que consolidaria a mudança no coração de seus irmãos. Assim, decidiu que um de seus irmãos deveria permanecer como garantidor até que o irmão mais novo, Benjamim, fosse trazido. Um de vocês ficará aqui como prisioneiro, ordenou José, e vocês voltarão para trazer o irmão mais novo. Somente então saberão que não sou um espia, mas o irmão que amam e que deseja restaurar. A tensão se tornou palpável mais uma vez. A proposta trouxe à tona velhas inseguranças. Judá, com sua alma atormentada, levantou-se e disse: Que assim seja, sou eu quem deve garantir que a promessa seja cumprida. Levarei o peso desta responsabilidade. Não deixaremos de lado nosso pai, nem ao menos o nosso irmão. Enquanto José observava as interações, ficou claro que a providência de Deus estava em movimento. Cada palavra, cada gesto, era um fio tecendo a tapeçaria da redenção para toda a sua família. O jantar oferecido a seus irmãos se tornou um momento de manifestação do amor de Deus. Durante a refeição, José tratou-os com generosidade, fazendo com que se sentissem honrados, mas as preocupações permaneceram nos corações dos irmãos. A lembrança do que haviam feito pesava sobre eles como uma sombra. Afinal, o Senhor testaria até onde sua transformação estava enraizada. Com a partida, a intriga crepitava no ar. Enquanto iam em direção a Canaã, uma crença crescente se firmava na mente de todos. O que se iniciara como uma jornada de fome, agora se tornava um caminho de fé e esperança. As palavras de Jeremias, que ecoavam na mente de José, eram um lembrete de que, em meio aos ciclos da vida, Deus sempre planejava e executava o bem. Ao chegarem em casa, a resiliência de Judá tornou-se um testemunho. Voltaremos e traremos Benjamim, e juntos enfrentaremos a verdade que repousa sobre nós. Essa é nossa hora de enfrentamento e de reencontro com a graça. Contudo, o Senhor tinha um plano ainda mais profundo.
Enquanto José permanecia à frente, um mistério aguardava ser totalmente revelado. A voz de Deus, na quietude do seu coração, sussurrava promessas de redenção que se desdobrariam em uma notável revelação. Havia mais em jogo, mais do que apenas a unidade da família de Jacó. A história de todos aqueles que esperavam com anseio também seria tocada. E assim, sob a luz da providência divina, um novo capítulo da história estava prestes a ser escrito. A revelação da perfeita soberania de Deus se aproximava, revelando um desfecho que ecoaria através das gerações. Enquanto os irmãos de José retornavam a Canaã, um silêncio carregado de emoções os acompanhava. A viagem, antes marcada pela ansiedade e pela fome, transformara-se em um percurso repleto de reflexões profundas e um novo sentido de determinação. Judá, sentindo a responsabilidade pulsar em seu peito, liderava os passos enquanto seus irmãos seguiam com olhares distantes, imersos em pensamentos sobre o que os aguardava. Ao chegarem em casa, o coração de Jacó estava apressado. A ausência de Simão causava preocupação. "Onde está meu filho?" ele questionou desesperadamente, e a verdade que os irmãos relutavam em contar pairava como uma sombra. Mas o temor do pai não os impediu. Era hora de revelar toda a verdade, mesmo que a carga pesasse como chumbo. "Pai", disse Judá com a voz trêmula, "fomos ao Egito e encontramos aquele que nos sonda." O silêncio caiu como um manto pesado sobre eles. O relato prosseguiu com dificuldade, cada palavra sendo um passo difícil, mas era necessário para que a cura pudesse começar. "Recebemos grãos, mas em troca temos que trazer Benjamim, ou não teremos mais chance de receber ajuda. O homem pediu um juramento de que retornaríamos com nosso irmão", explicou Judá, notando a expressão de horror se espalhar pelo rosto do pai. "Deus nos deu essa oportunidade, pai. Precisamos lutar por nossa família. Não posso perder mais um filho. Benjamim é a única parte que me resta de Raquel." Jacó exclamou, sua voz despedaçada. Nesse momento, uma tensão palpável se formou. Um conflito se instalava entre a necessidade de sobrevivência e a dor da perda. Contudo, a fé de Judá começou a brilhar em meio à escuridão que envolvia a casa. "Pai, se não encontraríamos um jeito, e se algo acontecer a Benjamim, eu levarei a culpa, mas tem que haver esperança. Isso é um chamado de Deus. Ele está trabalhando em nós, mesmo em nossos erros." Movido por essas palavras, Jacó ponderou, sua mente afundada em lembranças de José. Ele percebeu que talvez fosse hora de confiar na providência divina mais uma vez. Com uma voz tremida disse, "Se assim deve ser, levem os melhores produtos da terra como presente e mantenham esperança. Que o Senhor Deus seja com vocês e com nosso filho." Após a oração, os irmãos prepararam-se para a nova jornada. As tensões do passado começavam a dissipar-se à luz da fé renovada. A tripulação de José, com seus olhos penetrantes e coração entrelaçado entre a dor e a espera da redenção, estaria pronta para mais um teste de amor. Enquanto isso, em sua corte egípcia, José aguardava ansiosamente a volta de seus irmãos. A presença de Deus em seu espírito não deixava dúvidas. A reaproximação estava lançando novas raízes, mais profundas e frutíferas que antes. Ele preparava um banquete, uma representação de todos os planos fulgurantes que Deus orquestrava. A noite caiu sobre o deserto, tornando-se o cenário do desenrolar do propósito divino. Uma frase ressoou nas profundezas do coração de José. "Deus tem um propósito para cada lágrima, e meu perdão se tornará a ponte para o reencontro." Ao mesmo tempo, uma inquietação tomou conta do espírito de José. Ele olhou aos céus, orando, e as palavras flutuaram em seu coração. "Eis que vem dias em que tudo será restaurado. O encontro que se aproxima não será apenas sobre nós, mas sobre um mundo que aguarda a libertação." O ciclo de dor e redenção estava prestes a se revelar de forma esplêndida e sobrenatural. O Senhor sussurrava promessas de um futuro onde até mesmo a menor fagulha de esperança
se transformaria em uma grande chama de salvação. E assim, enquanto José e seus irmãos se preparavam para se encontrar novamente, um eco divino preparava o caminho. O plano soberano de Deus estava sendo tecido entrelaçado em cada decisão e em cada movimento. O que se aproximava seria mais do que um reencontro. Seria uma revelação de Deus transformando não só as vidas daquela família, mas o destino de muitas nações. Todavia, no silêncio do deserto, um mistério ainda permanecia. O que mais Deus tem reservado em seu grande plano? E como até mesmo as dificuldades dos homens se entrelaçariam com a salvação de muitos. A verdade aguardava ser revelada, e a fé se tornava a linha guia em direção à esperança divina. Enquanto os irmãos de José se preparavam para sua jornada ao Egito, uma mistura de temor e expectativa pulsava em seus corações. Com os presentes cuidadosamente embalados, partiram ao amanhecer, cada um refletindo sobre a gravidade da tarefa à frente. O deserto, vasto e solene, testemunhava suas angústias e esperanças. Assim que cruzaram a fronteira com o Egito, grandes sombras formavam-se à medida que se aproximavam da casa de José. A memória da traição feita com ele e a dor que ainda marcava suas vidas pareciam como correntes invisíveis. Mas Judá, com o peso da responsabilidade restituído em seu ser, liderava os irmãos. Ele possuía uma nova determinação, um compromisso de buscar a reconciliação não apenas como uma questão de sobrevivência, mas como uma busca honestamente espiritual. Quando chegaram à casa do governador, foram recebidos por oficiais de José que os guiavam com rigidez, desrespeito e inesperada curiosidade. O palácio resplandecia com riqueza, mas ali estavam eles, filhos de um homem que perdera seu maior tesouro. As memórias do que haviam feito trancaram-se em seus corações, e as palavras de Judá ecoavam. Deus tem um propósito em tudo isso. Como poderei justificar nossa presença aqui? Ponderava Rubens, sentindo o peso da culpa se apertar em seu peito. O que diremos ao homem que comanda a nossa sorte? Eles foram levados diante de José, que estava imponente em sua vestimenta de governante. Seus olhos, no entanto, brilhavam com uma profundidade que nenhum deles conseguia decifrar. O conhecimento da verdade mergulhava seus pensamentos em confusão, mas ele manteve-se sereno, encarnando a descrição do homem sábio e longe de qualquer rancor. Vós sois aqueles que viestes da terra de Canaã? De onde é a vossa família? José inquiriu, suas palavras cortantes, mas carregadas de um mistério que envolvia seu verdadeiro ser. Viemos em busca de alimento, disse Judá, o mais eloquente dos irmãos. Ele tentava parecer forte, mas sua fragilidade transparecia através de sua voz. Temos um irmão que ficou, e outro, o filho de nosso pai, que está em casa. Um lento sorriso cruzou o rosto de José, mas só aparentou curiosidade e não reconhecimento. Ele olhou para eles com uma tristeza que falava mais do que palavras poderiam expressar. Vou fazer com que vos tratem com bondade, disse ele, mandando que trouxessem os alimentos. Porque estareis diante de mim novamente. No entanto, José tinha um propósito que transcendia o simples ato de fornecer grãos. Ele estava prestes a lançar uma verdadeira provação aos irmãos, a fim de ver o que havia mudado em seus corações desde a última vez que estiveram juntos. Ele desejava que compreendessem o peso de seus erros e experimentassem a transformação necessária para a redenção. Quando a comida foi trazida, a presença de Deus parecia palpável. Uma vez mais, a mesa foi adornada com seleção de iguarias, mas assim também estavam presentes os murmúrios de arrependimento. José os observava e orava em seu coração, pedindo ao Senhor por sabedoria, implorando por um sinal. Por que têm vocês inquirido sobre o meu irmão? A incerteza no coração de Judá se transformou em uma pergunta desesperada, enquanto a comida era servida. Ele olhou para o governador, seus olhos refletindo a angústia de seu passado. José, com um olhar penetrante, respondeu: O que vocês chamam de destino
Eu chamo de plano divino. Vocês não sabem, mas o que está prestes a ocorrer nesta casa mudará suas vidas para sempre. Assim, no âmago daquela refeição, um novo capítulo começou a se desdobrar. Tramas de redenção se entrelaçavam, enquanto a mão de Deus trabalhava nos mínimos detalhes. O mistério da providência divina se tornava mais claro, e a transformação prometida para aqueles homens começava a tomar forma. Mas a pergunta pairava inquietante no ar. Estarão prontos para a verdade que se aproxima? Enquanto a noite se intensificava e a luz das lâmpadas brilhava sobre a mesa, uma nova expectativa se formava. Neste reencontro, a dor do passado estaria prestes a enfrentar a bênção da nova vida. E no coração de cada um, a divina sinfonia de Deus ecoava, preparando-os para a revelação de um propósito maior. O que mais o Senhor preparava para o futuro de sua amada noiva? Os irmãos de José eram apenas peças em uma vasta tapeçaria de salvação que estava prestes a ser revelada ao mundo. Quando a refeição chegou ao fim, a atmosfera na sala mudou, como a brisa que anuncia uma tempestade. José, olhando para seus irmãos com uma intensidade que fazia o coração deles tremer, decidiu que era tempo de ensaiar a sinfonia da redenção. Ele não podia esconder a verdade por mais tempo. A avassaladora dor e culpa que o cercava eram visíveis. O seu espírito clamava ao Senhor, pedindo mão divina na sua decisão. Preparem-se, disse ele, com um tom que fazia ecoar a urgência de um porta-vozes celestial. Eu irei testar a sinceridade dos vossos corações. Saberei se vocês mudaram ou se as sombras das suas transgressões permanecem. Judá sentiu todo o peso das palavras de José. As memórias de seu passado maldito voltaram como ecos de um passado não resolvido. Que deveríamos fazer, Senhor? Pensou ele, enquanto um desespero silencioso começava a preencher o espaço entre eles. Os irmãos trocaram olhares carregados de incerteza, todos cientes de que estavam diante de um abismo emocional e espiritual. Eu mandarei meu assistente para trazer um de vocês e deixar os outros aqui. José continuou, como um juiz que decidia o destino dos réus à sua frente. Apegai-vos à memória do que fizestes. A única maneira de se redimirem é provando que o irmão mais novo, Benjamim, é mais valioso para vocês do que o meu coração foi em vocês. As palavras proferidas eram como um dardo atingindo fundo. O grupo ficou apavorado, e eles sabiam que deviam enfrentar a agonia da verdade. O plano de José não era apenas um mero teste, mas um convite à transformação. Ele desejava que seus irmãos conhecessem o peso do arrependimento genuíno e que fosse feito um reparo no que estava quebrado. A noite avançou, e enquanto os guardas de José se preparavam para levar um dos irmãos, a súbita lembrança do sonho de José pairava sobre o ambiente. O sonho em que feixes de trigo se curvavam diante do seu feixe, representando a ascensão de sua vida e o perdão que se aproximava. Seria aquela a prova de que a providência de Deus operava em níveis mais profundos do que podiam imaginar? É o tempo de desnudarmos nossas almas e enfrentarmos as consequências de nossas ações, não apenas neste lugar como também diante do Senhor, disse Rubens num sussurro esmagado pela culpa. Vamos nos unir, irmãos, e enfrentar nosso passado. Com uma decisão conjunta, os irmãos concordaram. Se iriam precisar se submeter à prova, que fossem juntos, e que a responsabilidade pesasse sobre eles. Judá, com sua liderança restaurada, tomou a frente e teve uma conversa ardente com José, porque sabia que se houvesse esperança de redenção, teria de incluir Benjamim. Enquanto isso, na escuridão do palácio, José se recolheu, e em sua câmara, passou a clamar a Deus, buscando clareza. Momentos depois, após muitas orações e lágrimas, o Senhor respondeu: Estes homens que uma vez te feriram serão os portadores da cura completa. Tenha fé no meu plano. O que você vê como traição, eu transformarei em bênção. E assim, enquanto José preparava-se para enfrentar seus irmãos novamente, seu coração ardia tanto por amor como por dor.
Ele sabia que havia um propósito divino escondido em cada ato de vindita. O reino dos céus estava prestes a abrir-se quando a verdade fosse revelada, e o perdão seria oferecido. Mas a pergunta ainda pairava na atmosfera palpável. Os irmãos de José estariam prontos para a mais sublime revelação? O que aconteceria quando a verdade se manifestasse em sua plenitude? As promessas de um plano maior estavam prestes a ser concretizadas, e a providência divina estava tecendo uma história de restauração, através da dor e do arrependimento. O que a mão de Deus está prestes a fazer nesta situação tensa, que ecoa não apenas para os homens, mas para toda a criação? As respostas virão, e, nesse lugar de espera, um testemunho imensurável aguardava para ser desvelado. O sol nascente filtrava sua luz radiante pela janela do palácio. Uma nova aurora trazendo consigo a esperança e a expectativa de um dia que prometia mudar o destino de muitos. Os irmãos de José estavam inquietos, suas mentes ainda pesadas com as palavras do governador, cada um arrependido de seus erros passados, mas determinados a enfrentar o que estava por vir. José, por sua vez, traçava uma estratégia silenciosa em seu coração. Ele sabia que a revelação de sua identidade não era apenas sobre ele ou sobre os erros do passado, mas sobre um plano de Deus que tinha ramificações muito mais profundas. O perdão e a redenção se tornariam a moldura na qual a história da sua família e de todo um povo se desenrolaria. Aquela manhã trazia consigo a expectativa de um encontro divino. Que se preparem, o irmão que for escolhido será enviado a buscar o mais jovem, ordenou José aos seus oficiais. Ao mesmo tempo em que o coração batia descompassado, ele desejava que, através deste teste, seus irmãos pudessem confrontar a verdade, não apenas sobre suas ações passadas, mas sobre o futuro que Deus continuamente oferecia. Ele não desejava mais ver neles a sombra da traição, mas a luz da redenção. Enquanto esperavam na câmara adornada, Judá sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Ele se dirigiu a seus irmãos. Precisamos permanecer unidos. O que está por vir não é apenas uma prova, mas uma oportunidade dada por Deus. Suas palavras ressoavam com a gravidade da situação. Os olhos dos irmãos encontraram-se, refletindo a determinação e o temor. A entrada de um oficial de José interrompeu o silêncio pesado que pairava no ar. Um de vocês será escolhido para permanecer aqui até que Benjamim retorne, declarou com um semblante impassível. A sala parecia congelar naquele momento. Os rostos se tornaram pálidos, e a ansiedade cresceu como uma tempestade inflando o horizonte. José observava cada movimento, cada respiração de seus irmãos, e o espírito despertava nele uma urgência. Ele sabia que havia um caminho de esperança, além do que estavam prestes a compreender. O nome de Simeão foi pronunciado. Um deles teria que ficar como garantia, uma vez que as palavras do governador pesaram no ar como um fardo. Judá, fazendo um movimento audacioso, ergueu a voz. Eu ficarei no lugar de Simeão, se isso significar a segurança de Benjamim e a volta de nosso pai. Nós escolhemos enfrentar nossas decisões, não mais permeados pelo medo. A bravura de Judá tocou o coração de cada um. Ele percebeu que a verdadeira mudança começava em seus atos, não apenas em suas palavras. Eles não eram mais os jovens imaturos que traíram seu irmão, mas homens que buscavam a redenção. Os irmãos foram finalmente liberados para a viagem, e enquanto se afastavam, José não pôde conter as lágrimas. O peso das emoções era intenso, uma fusão de empatia, amor e dor. Ele clamou ao Senhor, recorrentando a Ele por sua promessa. Mestre do universo, tu tens um plano. O que se inicia agora tem um propósito divino que transcende nossas fraquezas. Durante a viagem de volta a Canaã, a tensão crescia a cada quilômetro. Judá, cada vez mais determinado, guiava os irmãos na reflexão sobre suas ações. Devemos falar com nosso pai e preparar o coração dele. Não permitiremos o desvio de sua fé. O perdão de José começa conosco. O que Deus fez por nós
não pode ser guardado em sigilo. Chegando à casa, encontraram Jacó aguardando-os ansiosamente. Onde está Simeão? Seu olhar se virou para o grupo, refletindo a dor nas profundezas de sua alma. Embora temesse pela sua segurança, a expectativa por Benjamim se elevava. Não foi fácil para os irmãos contarem a José sobre a permanência do irmão. Contudo, o amor que tinham por Benjamim e a fervente esperança que tinham por um futuro mais claro iluminou suas palavras. Simeão ficou como garantia. Ele ficou para assegurarmos o retorno com Benjamim. Precisamos dele, pai. A voz de Judá soou firme e decidida. Jacó olhou para eles, as sombras da dor e da traição ainda refletindo no seu semblante. Eu não poderei perder mais um filho. Minha carga é pesada, e o que poderá se tornar deste povo se mais um filho se for? Era então que um novo ato de fé se desenrolou. Judá, impulsionado por um impulso de coragem, fez um voto ao pai. Levarei a responsabilidade, pai. Se algo acontecer a Benjamim, leve a culpa sobre mim. Mas precisamos fazê-lo entender que o perdão é a única saída. Naquela casa, o Espírito de Deus movia-se em um profundo desejo de cura, e as promessas de um futuro não podiam ser ignoradas. Foi nesse momento que uma visão começou a se formar nos pensamentos de Jacó. Ele percebeu que não seria mais tempo de viver atado pela dor da perda, mas de abraçar a possibilidade de um futuro que Deus tinha em mente. Que assim seja, ele assentiu, a voz agora se firmando em fé. Levem os presentes e o que precisam como oferta. Que o Senhor Deus esteja com vocês. Enquanto os irmãos se preparavam novamente para retornar ao Egito, uma nova esperança brotava dentro deles. As palavras de José ainda ecoavam em seus corações. O que vocês pensaram ter feito para o mal, Deus o transformou para o bem. Eles estavam prestes a descobrir o que cada um deles precisava aprender sobre o amor, o perdão e a proibição de bloquear a luz da alegria que desejava voltar a brilhar em suas vidas. A viagem estava prestes a regressar ao palácio, não pela fome, mas pela possibilidade de união e reparação, onde o perdão finalmente se estabeleceria como o pano de fundo. Cada quilômetro percorrido agora estava imbuído de um novo sentido. Uma nova jornada de fé aguardava. E um mistério ainda continuava por se revelar. Qual seria o grandioso plano que o Senhor estava orquestrando nas sombras de sua dor? O palácio de José, com suas riquezas e céu claro, estava prestes a ver o desdobramento do plano divino transformar não apenas vidas, mas gerar um eco de salvação que ressoaria por todo o Egito e além.